pessoal, bem-vindos à terceira edição da Semana da Modelagem. A gente já teve duas edições anteriores, onde além de eu ensinar aqui o passo a passo dos modelos, eu envio também os moldes para vocês. Essa não vai ser diferente. Amanhã você já recebe o molde que a gente vai fazer hoje. De qualquer forma, eu mando todos os moldes, porque caso algum e-mail se perca ali, enfim, vocês vão ter. Então não se preocupem que vocês vão receber. Lembrar sempre de olhar no lixo eletrônico, spam, essas outras caixas adicionais de entrada, porque muitas vezes não vai para a caixa de entrada a principal ali e tá nessas outras caixas. Então lembrem de fazer isso daí, tá? De olhar lá também. Normalmente eu mando à tarde, tá? Então de manhã não adianta vocês estarem me mandando já mensagem que não recebi, é só de tarde que eu envio. Então vocês fiquem ligados no e-mail de vocês que vocês vão receber. De qualquer forma, sempre antes da aula, eu coloco também lá no Insta o link da aula. Por quê? Porque essa aula aqui é gravada, porém eu estou aqui no chat com vocês, ao vivo, então para tirar as dúvidas, que fica mais fácil, mais dinâmico, porque isso normalmente é mais demorado para fazer a modelagem. Se eu tiver que fazer cada recorte, cada coisa, sem cortar algumas partezinhas, fica muito longo. Então essa foi a melhor forma para eu dar mais atenção para vocês e para fazer de uma forma que fique bem dinâmica aqui, para vocês não cansarem muito. Normalmente são aulas que duram em torno de 1 hora, mais ou menos, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, então vai depender muito do modelo. Hoje a gente vai começar com o principal, o mais votado de todos, tá? É um modelo muito usual, é um modelo muito fácil de servir em vários tipos de corpos. Por quê? Porque é aquele envelope onde tu regula o teu tamanho. Então, de qualquer forma, vocês recebem do PP ao Extra G, porém, muitas vezes, pessoas de corpos diferentes vão poder usar o mesmo tamanho. Eu vou mostrar aqui a saia. Essa saia aqui, na verdade ela tá dobrada no meio, então aqui, aqui, então ela faz o envelope, né? Ela dobra aqui, deixa eu ajeitar, e dobra por cima. O que eu faço sempre, né? Numa das laterais aqui do meu cos, eu faço uma aberturinha. Vocês vão ver que no molde tem o pique pra isso, tá? Então tem essa aberturinha aqui, que é pra transpassar a parte maior. Então vai transpassar aqui assim, tá? Se vocês querem fazer casinha, vocês podem fazer, tá? Mas como tem gente que não tem a máquina de casinha, eu acho mais fácil fazer direto na máquina de costura. Então, sobre o tecido, que vocês sempre me perguntam, esse aqui é um tecido de linho com elastano, é da Maximus Tecidos. Todos os tecidos que eu vou trabalhar aqui nessa semana da modelagem é da Maximus Tecidos. Eu mando pra vocês também dizendo qual é o tecido dele, tá? E se vocês quiserem usar um tecido sem elastano, também não tem problema nenhum. Tem um tecido que é um linho rústico, acho que eles chamam lá também, que também daria pra fazer tranquilamente, tem vários outros tecidos. Então assim, esse é um modelo muito fácil de tu conseguir fazer com vários tipos de tecidos. O que eu vou recomendar é só que seja um pouquinho mais grosso, tá? Então é isso, pessoal. Dá um oi aí quem já participou da Semana da Modelagem, quem já é aluna. Essa semana, a Semana da Modelagem também é uma semana de Black Friday, então a partir de quinta-feira vai ter várias promos dos cursos, enfim, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas a ideia aqui agora é eu mostrar o passo a passo. Eu sempre sigo 9 passos para fazer uma modelagem, sempre iguais. Quem é minha aluna já sabe quais são esses passos, mas eu tenho certeza que eles não cansam de ver quando eu faço modelos novos. No curso a gente tem mais de 15, acho que 18 modelos que a gente faz esse passo a passo. É um curso de mais de 70 aulas, então esse passo a passo eu faço realmente para vocês gravarem isso. Nas semanas da modelagem eu sempre uso ele também. Se vocês ainda não viram os vídeos da semana 1 ou 2, fiquem à vontade, tá aqui no YouTube, então vocês podem ir na playlist Semana de Modelagem 1, Semana de Modelagem 2, tá? Então é isso, gente, vamos começar. Para começar qualquer modelagem, a primeira coisa que eu faço é definir qual tecido que eu vou utilizar, tá? Então, se eu vou usar uma malha, eu uso base de malha circular anatômica, se for com folga, ou base de malha com elasticidade, se for uma peça justa, tipo uma legging. Se for alguma peça com tecido plano, aí eu pego a base de tecido plano. Então, são três tipos de bases que a gente trabalha sempre. Porém, nesse caso, eu vou fazer ainda diferente. A saia tem um outro truquezinho. Quando a saia é para ser soltinha, eu necessariamente não preciso ter uma base. Eu posso partir de um retângulo, que é o que eu vou fazer aqui para vocês. Se fosse uma peça mais justinha, eu já ia recomendar vocês pegar uma base de tecido plano da saia. Mas aqui, como vai ser um modelo soltinho, o que eu faço é sempre começar a partir de um retângulo, tá?
Então, o que eu vou pensar? Qual o comprimento que eu quero dessa minha saia? Digamos que eu quero de em torno de 75 centímetros. Por quê? Porque olhando pelo desenho, eu vejo que é abaixo do joelho. Até o joelho, normalmente é 61 centímetros. Então, eu vou colocar um pouco mais. Então, eu vou a 74. E vou considerar que de 75, 74, 4 centímetros, 4 centímetros e meio vai ser o meu cos. Então, o que eu vou pegar aqui para começar o meu retângulo da peça? 70 centímetros por 1/4 da cintura. A minha cintura eu trabalho com 68. 1/4 da minha cintura é 17. Então, o que eu vou fazer? Um retângulo com 17 centímetros por 70 centímetros. Vamos lá. Sempre começar com uma linha reta. Essa distância que tem aqui da folha é indiferente. O que vai importar aqui é o traçado de vocês, tá? Então, eu vou começar aqui assim. Se vocês já me viram falar, eu sempre falo que eu não recomendo muito usar essas réguas de madeira, tá, gente? Mas por que eu tô usando isso aqui? Essa aqui não tem centímetros, tá? Não tem medidas. É só realmente pra fazer a reta maior. Então, quando eu vou medir, eu vou pegar ou minha fita métrica, ou aqui meu esquadro, ou a minha régua de 60 centímetros. Então, vamos lá. Vou pegar a fita métrica aqui. A gente já deixa no pescoço, né, de costume. E vamos lá. Vamos ver quanto temos aqui, só para eu ter uma noção. 70 aqui. Então, aqui assim, começa 70 centímetros. Vou finalizar aqui. 70. Marquei. Vou esquadrar. Vou esquadrar. Se vocês quiserem já colocar a medida aqui certinho, o que vocês têm que cuidar? Esse meu esquadro aqui, ele é específico para modelagem, tá? Ou seja, aqui assim ele já é meu ponto 0 centímetros. A maioria dos esquadros, ele tem ainda um pedacinho aqui que não é com os centímetros. Então, se vocês medirem direto aqui assim, vocês vão ver que não vai dar a medida certa. Então, o que vocês têm que fazer é primeiro riscar e depois reposicionar e medir. Essa aqui, como é da minha pós-graduação de modelagem, eu já tenho o 0 como sendo aqui. Se eu quiser utilizar aqui, melhor. Vou fazer aqui com a fita métrica, que eu acho que é melhor para vocês verem. 17 centímetros, né? 17. Aqui. E aí, eu vou fazer mais um ponto aqui com 17. Mais um ponto aqui com 17. Poderia esquadrar aqui também, ou posso fazer uma linha e medir os 70 e depois unir ali, que é o que eu vou fazer. Então, vamos lá. Aqui. Essa régua é a primeira vez que eu uso, uma régua do meu avô, que eu peguei faz, acho, um mês lá na minha avó. Tô com alguma coleção dele aqui de réguas, então é a primeira vez que eu tô utilizando. E agora, eu vou traçar aqui assim. E vou medir pra ver se tem 17 centímetros. Se não tiver, 17 centímetros. Se não tiver, alguma das linhas aqui estão tortas. Aqui assim, nos retângulos, quadrados, sempre tem que ter um ângulo de 90 graus, que é esse ângulo aqui assim, ó. Esse aqui, que eu falo sempre que é um canto de folha, né, que é fácil de vocês lembrar. Então, sempre tem que estar bem retinho, porque senão depois não fica certo, tá? Então, agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar algumas linhas paralelas aqui dentro e depois eu vou abrir para dar volume aqui embaixo, tá? Esse aqui é um dos tipos de godês que eu ensino lá no curso, tá? São 3 tipos de godês. Gente, quem é do curso aí que lembra, por favor, me avise se é 3 ou 4, já nem lembro mais. 17, não precisa ser medidas exatas, tá? Tipo, 17 dividido por 3. Não precisa ser uma medida exata. Eu gosto de colocar mais ou menos, assim, parecido. Às vezes até vou meio no olho. Mas como aqui, assim, eu vou fazer uma linha paralela, eu vou cuidar um pouquinho mais. Então, vou colocar viradinho aqui. E eu vou colocar 6 e 12. E aqui, mesma coisa.
16 e 12. E vou traçar. Se vocês têm uma régua menorzinha, lembrem sempre que vocês têm que, se vocês traçaram até aqui assim, depois pra continuar, vocês têm que, pelo menos uma parte da régua colocar aqui, porque senão é muito fácil fazer essa voltinha aqui, tá? Eu sei que às vezes são coisinhas bem básicas que eu vou falando, tá, gente? Mas às vezes faz bastante diferença ter esses cuidadinhos. E eu sei que tem muita gente aqui que já faz modelagem há bastante tempo, que isso é muito óbvio, mas às vezes é legal falar, tá? Então aqui, na verdade, a minha base foi o meu retângulo, tá? O que eu usei de base foi retângulo. Primeira coisa, eu escolhi o tecido. Segunda coisa, eu escolhi a base, que na verdade só comecei com um retângulo mesmo. Depois eu pra parte de folgas, né? Terceiro passo, folgas. Então agora eu vou abrir aqui e vou abrir ele, né? Então, se eu quero colocar a folga aqui, eu recorto daqui, mantendo esse ponto aqui ligado. Aqui, mantendo esse ponto aqui ligado. Se eu quisesse fazer um volume entre eles, eu recortaria fora, fora, tá? Mas aqui não é a ideia, é só abrir aqui embaixo. Então, vamos lá. Eu vou passar uma canetinha vermelha aqui no meio, pra quando eu separar lá, vocês identificarem, porque branco no branco, às vezes a gente não vê muita coisa, né? Então, só vou passar aqui pra... Não, passar no verde. Verde, verde. Aqui, lateral. Aqui, das aberturas. Aqui a outra abertura. Ui. Escapou. Vocês quando forem fazer, gente, só canetinha só bem no final, tá? Aqui é mais por questão didática que eu vou passando pra vocês conseguirem ver, porque eu preciso que vocês vejam o que eu tô fazendo aqui, tá? Vou abrir, tentar ir bem no meio aqui do verdinho pra ele aparecer depois pra vocês. Outra coisa, também pra quem já participou das outras semanas ou pra quem tá no curso, sabe que é indiferente eu ir numa linha reta aqui ou fazer curvas, porque o que interessa é do ponto que eu parto e do ponto que eu termino, tá? Então, se vocês quisessem fazer curvas aqui, vocês também poderiam fazer, tá? Por exemplo, aqui retinha, se eu fizer isso aqui, não vai fazer diferença no resultado, tá? Não vai ter essa diferença, então não se preocupem de não estar cortando muito retinho. Aqui eu tô colocando retinho mais por forma didática, pra vocês verem quando eu vou abrir, do que por qualquer outro motivo, tá? Porque precisa ou coisa assim, necessariamente não precisa, tá? Pra modelagem, fita crepe, tá, gente? Por quê? Porque é bom, a gente consegue ver o que tá embaixo e também a gente consegue escrever em cima. Então, sempre que vocês forem usar alguma fita, se vocês forem comprar alguma fita, optem pela fita crepe, tá? Então, vou ligar o primeiro vai ser o fixo, que é o central da nossa saia. Aqui. Essa roupa que eu tô vestindo é um macaquinho que a gente vai fazer amanhã. E depois tem o cropped por último, tá? O cropped tem uns truquezinhos muito legais pra vocês, tá? Então, eu aconselho vocês verem todas, né? Mas eu tô dizendo que esse é bem interessante, tem alguns truquezinhos bem legais aqui na parte do busto e das pences. Aqui eu vou colocar uns 45 centímetros no total, né? Vai ficar no total 45 centímetros. Então, aqui embaixo eu vou querer que fique 45. Então, eu vou pegar 45 menos 17, né? Que era a medida do meu retângulo, que vai dar 28. O que eu vou fazer? Eu vou colocar 14 aqui e 14 aqui. Então, aqui em cima, quando não se ajeita, o que faz? Corta bem rente aqui assim, sem deixar ele se separar, tá? E daí ele vai girar melhor aqui assim, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu vou colocar 14 aqui. 14 centímetros. Vou girar. 14 centímetros, posiciono aqui de forma bem certinho. Deixa eu prender aqui em cima melhor. Aqui,
E aqui embaixo, vamos ver? 14 centímetros. Se quiserem marcar com lápis, vou fazer uma marcação para facilitar aqui. Aqui assim. E vou girar de forma que chegue ali no 14. Chegou ali, prendo. Faço aqui, vou prender aqui em cima e vou prender aqui do outro lado também, tá? Aqui. E aqui, 14 também. Vem aqui. 14 centímetros. Ok. Vou marcar. E vou prender. Não prendo aqui embaixo, normalmente, porque depois se eu recorto, cai fora, tá? Então, normalmente eu prendo por dentro mesmo, onde eu coloquei o volume. Então, tudo isso aqui vai ser volume. Tudo isso aqui vai ser volume. Qual o cuidado que tem que ter? Porque a gente não usou uma base. A gente sabe que a altura do nosso quadril é mais ou menos uns 20 centímetros. Então, eu vou pegar mais ou menos uns 16, porque eu tô considerando que desses 24 é do cos. Tô aqui 16 e eu tenho que ver mais ou menos por aqui qual a medida que vai dar. Então, aqui tá mais ou menos 20, 13,5, 24 centímetros. E eu tenho que considerar se isso realmente vai fechar no meu quadril. Se a minha cintura é 68, na minha tabela o quadril do P, onde a cintura é 68, o busto é 88, o quadril é 94. Então 20, 13,5. Então tem que ter um pouquinho mais que isso, porque senão vai ficar justo. Eu considerando aqui assim, vai ter um pouquinho mais que isso e aí tudo certo. Se por acaso desse uma medida menor, eu ia saber que a minha saia iria repuxar na hora de vestir, então eu teria que abrir um pouco mais, tá? Então vamos lá. Aqui assim, digamos que a minha base tanto para frente quanto das costas. Eu vou pegar um papel, vou dobrar e vou fazer a frente, vou copiar isso aqui como frente e vou depois finalizar isso aqui como costas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou finalizar aqui. Todas as medidas que eu tô usando aqui, gente, é sem margem de costura. Margem de costura é no final, gente. Não me façam molde já com margem de costura que vocês nem sabem a máquina que vocês vão utilizar ou qual a margem de costura que vocês vão utilizar. Então não faz sentido. Se vocês fazem um recorte, vocês às vezes esquecem de colocar depois a margem de costura e não vai fechar. Então sempre trabalhem com base sem margem de costura. Esses moldes aqui que eu envio prontos para vocês, sim, esses têm margem de costura. Por quê? Porque estão prontos, já interpretados, finalizados. E para vocês saberem qual a margem de costura no tamanho menor, que é o PP, aí eu coloco uma linha pontilhadinha, porque daí vocês sabem que de acordo com o PP, a margem de costura com todos os outros vai ser igual. Se ali no PP tem 0,8, lá no Extra G vai ter 0,8 também. Então você tem que saber. Então essa é uma forma de vocês entenderem o molde que vocês vão receber, tá? Então vamos lá. Finalizei aqui assim, finalizei aqui assim. Esse aqui vai ser as minhas costas e eu vou pegar um papel pra frente. Pronto, pessoal, peguei aqui um papel e eu vou passar esse molde que eu recém fiz pra cá. Esse eu vou usar depois como minhas costas e esse aqui eu vou fazer a frente, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou passar aqui, vou colocar aqui assim. Vou dobrar bem aqui na minha dobra, para posicionar também na dobra desse tecido ali, tá? Desse papel ali. Dobra, que é bem o meio, né? O centro. Sempre frente, sempre costa, ó. Dobradinho. Aqui vai ser meu centro costas, tá? 3 pontinhos, que significa dobra, ou seja, eu vou depois desdobrar, isso é só meio molde. Aqui o meu papel que tá dobrado, vou posicionar aqui bem juntinho e, como de costume, vou colocar o meu pezinho, tá? Aí, eu vou usar a carretilha. Quando eu uso carretilha, eu coloco sempre um EVA embaixo, tá? Vou colocar um EVA embaixo, onde eu tenho que traçar. Se é um molde grande, às vezes eu junto 2 EVAs, vocês já devem ter visto isso em algum momento.
tá? Então, eu vou fazer isso aqui, sem margem de costura, tá? Aqui. Aqui, assim, eu vou colocar um início. Como é reto, depois eu vou fazer aqui o finalzinho. E ali a parte da cintura. Vou colocar aqui, cintura. Aqui na carretilha, não sei se vocês conhecem, devem conhecer, mas tem sempre essa voltinha aqui onde vocês apertam o dedo, onde vocês fazem força. Quando vocês têm um EVA, um Decorflex, algum outro material, até um tecidinho embaixo, não é necessário nem apertar muito, porque logo marca, tá? Então, aqui assim. Vou passar um lápis, porque provavelmente vocês não estão vendo os furinhos aqui que deram. Então, passo 1, que é escolher o tecido, foi. Passo 2, que é escolher a base, foi. Passo 3, que é colocar as folgas, foi. Passo 4 é ver o que tem que fazer com as pences, se tiver pence. Como não tem pence, então a gente ignora. Passo 5 é fazer os recortes e os outros detalhes necessários. Então a gente vai para os recortes. Eu vou finalizar primeiro aqui as costas, que era onde a gente já tava. E aí depois eu vou pra frente. Por que eu passei primeiro à frente? Porque acho que agora eu vou fazer uma pequena modificação aqui nas costas e eu não gostaria de que isso fosse lá pro molde da frente, tá? O que eu faço quando tem alguma saia ou, que fica, ou vestido que tem esse recorte, essa parte que fica na cintura? Eu sempre diminuo um pouquinho. Então, eu diminuo 1 centímetro, às vezes diminuo 2, depende muito sim do tecido, do volume que eu acho que vai dar. O que eu diminuo aqui, eu aumento aqui embaixo. Por quê? Porque senão essa parte aqui vai ficar empapuçada, tá? E aí eu sempre tiro. Então aqui, e depois eu finalizo. Vale sempre dar uma conferidinha pra ver se essa cintura ainda tá com os 17 centímetros que eu quero. Normalmente dá 1, 2 milímetros de diferença, que daí a gente arruma. Aqui, vou colocar os 17 aqui. Sempre que é curva, a gente mede com a fita métrica em pé, porque senão a medida não fica certa. Ó, 1 milímetro aqui, tá, gente? Só pra vocês saberem que vai mudar um pouquinho. E aqui embaixo, venho lá da lateral. E vai aumentando até chegar no novo ponto, tá? Então, o que eu tiro aqui, eu coloco aqui. Se quiser colocar um pouco mais embaixo, pode colocar. Na verdade, vai ficar uma saia um pouquinho mais compridinha, que tá tudo certo também, né? A gente tem que cuidar que lateral tem que fechar com lateral, mas barra não vai fechar com barra, então não precisa ter a mesma medida. Lateral sim, ok? Então, costas é isso daí, tá? E agora eu vou fazer a frente. Passei aqui e eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Por quê? Porque o meu molde é assimétrico, gente. Então tem que ter os dois lados feitos primeiro pra depois fazer os recortes necessários, tá? Então vamos lá. Aqui. Aqui depois com a tesoura eu dou uma ajeitadinha, tá? Então não se preocupem que fica meio rabiscadinho assim, que tá tranquilo. Depois sim, depois que tá tudo prontinho, aí eu passo canetinha, faço mais bonitinho, tá? Se preocupem no momento aqui com o processo, com os detalhes. E aí depois no final, se vocês quiserem passar para um outro papel, tudo certo, né? Se vocês não quiserem também, tudo certo. Então aqui, ó, o que seria a minha saia? Ó, aqui, aqui, tá? Estão vendo, né? Esse aqui vai ser o lado que eu vou manter normal, né? Igual a esse. E esse outro lado é que eu vou começar a alterar e depois finalizo ali. Então, peguei esse lado de cá. Vou colocar mais ou menos 11, nem 11, 10,7. Mas é porque, olha, sinceramente, nem não tem uma explicação, assim, porque eu achei que aqui ia ficar, tem que ser um pouquinho, nem tão perto de cá, nem tão perto de cá, e eu não quero no meio, quero um pouco transpassado, tá? E vou começar a descer. Mas a mão livre, é isso mesmo, tá, gente?
Querem começar com uma régua? Comecem. Eu gosto não de fazer assim, porque se eu fizer assim na hora de cruzar a perna é muito fácil que apareça o que não é pra aparecer. Então eu começo mais retinho. E aí aqui embaixo que eu vou ir alterando, tá? Então eu vou colocar mais ou menos uns 7, 8 centímetros aqui assim e vou ir em direção a esse meu pontinho ali, tá? Tô chegando ali, ó, bem rabiscadinho assim mesmo. Depois eu vou finalizar ele, tá? Então vou abrir pra ver se tá coerente. Aqui, ó. Então vim de lá, uma curva até mais grosseirinha aqui, ó. E vou vir pra cá. O que eu percebo aqui? Que eu posso ir um pouco mais pra lá. E aí eu vou testando, tá, gente? Vou descer um pouco mais pra cá. Por isso que eu falei, não se preocupe com o rabisco, que depois a gente vai alterando e modificando. Depois eu passo canetinha no que eu considero o que fica mais certinho, tá? Então esse eu vou cancelar e vai ser esse que eu vou abrir um pouquinho mais, porque me pareceu mais coerente com esse daqui, tá? Aqui. Ok, aqui temos a frente, que vai ter tanto do lado direito quanto esquerdo, as duas vão se transpassar, então vai ser um par desse modelo. Aqui tem as costas, e agora, pessoal, o que falta só é fazer os cós. Então eu vou dividir em dois cós. Por quê? Deixa eu mostrar mais uma vez pra vocês. Tem o cós que fica preso a saia que vai por cima, ó, que ele é menorzinho. E tem o cós da saia que passa por baixo, que ele passa aqui e entra aqui na nossa casinha. Só que aí tem que pensar que esse tem que ser maior, por quê? Porque ele vem pra cá, ele faz a volta ao redor de toda a peça e amarra aqui assim, tá? Vou deixar mais bonitinho aqui pra vocês verem. Câmera de cima, que eu acho que vai ser fácil de vocês verem, ó. Então, ó, a parte da esquerda tá, ó, com o cós menorzinho, que ele é dessa lateral até aqui. O outro cós, ele começou nessa lateral aqui, onde terminou esse, né? Fez toda a volta e ainda fez a volta ao redor do corpo. Então, por isso que tem que ser um cós bem maior. Então, vamos lá. Eu vou pegar um outro papel aqui pra gente fazer o cós. O que eu vou fazer? Dobrar no meio. Fica mais fácil de trabalhar com metade sempre, depois eu abro, tá? Com a medida retinha não há problema. Vou pegar meu esquadro e vou fazer retinho aqui assim. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Se o meu cós é de 4,5, eu vou fazer ele de 9. Por quê? Porque ele é dobrado, né? Se ele fosse anatômico, eu faria de 4,5, só que eu cortaria duas vezes. Eu cortaria um par, né? Então aqui, como ele não é anatômico, ele é retinho, vou colocar 4,5 mais 4,5, 9. E aí eu vou começar a emparelhar aqui com 9. Aqui. Nove centímetros, tá? E vou traçar minha reta até ela atrás. Até ela atrás. E até lá atrás. Esse cós que eu vou fazer menorzinho, eu vou fazer ele com 70 centímetros. Então, vou pegar 35 e 35 aqui. E vou traçar, ok? 35 e 35.
Pronto, então aqui é dobra, tá? Então aqui é metade do molde, depois eu vou abrir e vou deixar ele inteirinho, tá? O outro eu vou fazer com 130, então eu vou precisar de 65 centímetros, até ver se tem. Nem tem, vou ter que emendar, tá? E esse aqui... lápis, esquadrar, isso aí, colocar 9 centímetros, 9, vou traçar. Aqui, ok, 50, vou colocar 50 aqui, e eu vou fazer vou fazer um pouco mais, já vai dar 1 metro, só vou emendar mais 30 centímetros daí, gente, aqui. Porque ficou pequeno, tá, gente? Se tiverem papel no tamanho certo, utilizem-o. 30 e 30. Aqui. Bom, pessoal, então agora finalizamos basicamente a parte mais bruta, né? Agora a gente vai para os detalhes. Então a gente fez o passo 1, que é escolher o tecido, passo 2, que é escolher a base, passo 3, que é colocar as folgas, passo 4 a gente pulou porque não era necessário, que era a questão das pences. Passo 5 é fazer os recortes e todos esses outros detalhes. Passo 6, os moldes extras, que no caso aqui a gente fez a parte do cos. E por que eu chamo de extra? Porque não é uma coisa que eu extraí do molde, né? É uma coisa que eu fiz à parte, que eu já sabia que eu teria que fazer, assim como faz um passante, assim como faz um bolso. E mais ou menos nessa linha é essa parte que eu chamo de moldes extras. E agora a gente tem 3 passos finais que é indiferente a ordem deles. Que é o quê? Colocar margem de costura, colocar as marcações como pique, fio, essas coisas, e as informações do molde, que é nome, referência, que modelo é, quantas vezes cortar, qual tecido utilizar. Então isso tudo vocês vão colocar no molde, tá? Então o que eu vou fazer primeiro aqui? 1 centímetro ao redor de todo o cos, e vou colocar 0,8 centímetros na parte da lateral da saia, 1 centímetro na parte de cima, onde o único cos, porque se no cos tem 1 centímetro, lá também tem que ter, e depois eu vou fazer uma bainha de 0,8 mais ou menos para dar 2 viradinhas de 0,4. Como a gente tem aquela parte que é curvada da frente, é mais difícil fazer uma bainha. Então, quanto menor a gente conseguir fazer a bainha, melhor para ter um caimento melhor. Nessa parte onde o tecido é um pouquinho mais grossinho, como nesse caso, e tem uma curva, e a gente vai fazer uma bainha, o indicado é que depois se passe muito bem. Qual seria outra sugestão? Fazer uma limpeza talvez de 4 centímetros, 3 centímetros, que daí ficaria um pespontinho mais larguinho. No final ficaria muito parecido, só teria talvez uns moldes extras das limpezas. No caso aqui eu não achei necessário, eu não coloco limpeza quando não é por uma questão de estética. Se a pessoa quer essa estética eu vou colocar, né? Se o cliente quer estética eu coloco, mas se o cliente quer uma mais facilidade, eu normalmente faço a bainha. Eu só tiro essa bainha quando, no caso, vai ser muito difícil de fazer para costureira e vai quebrar a produção. Então, aí, nesse caso, eu coloco uma limpeza também, que daí fica mais bonito, não precisa passar tanto, enfim, evita alguns problemas, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Na primeira semana da modelagem, o que eu fiz? Eu mostrei passo a passo até da margem de costura e esses outros detalhes. E aí o pessoal sugeriu, Maísa, não faz isso, faz e depois nos mostra pronto. Então agora eu vou colocar tudo pronto aqui e volto com vocês para mostrar um pouco mais.
No curso que eu tenho de modelagem, eu mostro sempre esse passo a passo. Eu acho que é muito mais fácil, eu acredito muito que qualquer pessoa consegue fazer essa modelagem. Eu acho muito legal a gente se propor. Eu vejo muitas pessoas que eu já dei curso onde uma das alunas falou para outra que isso tinha que ter dom e tal. É ótimo ter o dom, mas tu tem o estudo, se tu se esforça, tu tem um passo a passo, tu se propõe, com certeza tu consegue também, né? Tanto quanto os outros. Então eu lembro que até a menina veio falar comigo, essa aluna que eu vi, que ela era uma estudante de moda na época, e ela veio me perguntar, mas isso tem que ter dom, porque eu não tenho dom, acho legal fazer e tal, mas eu queria aprender. Eu falei, não, de forma alguma, é bom ter dom, mas se não tem, tu aprende, né? Então, vocês vão ver que tendo bases, tendo um passo a passo, a modelagem se torna muito fácil e a gente tem pouquíssimos ajustes. Essa peça que eu não tive ajuste, a saia eu não tive ajuste. Esse macaquinho, eu tive um ajustezinho aqui que era só tirar um pouquinho mais aqui na lateral. E o cropped, que vai ser da quinta-feira, eu tive um ajustezinho aqui de ombro, que na hora que eu fui fazer a modelagem eu pensei em fazer, eu pensei, não, como eu tô com pouco tecido, eu vou deixar assim, se depois precisar tirar, eu tiro. E depois, casualmente, eu tive que tirar. Então, assim, são alguns detalhezinhos que quando a gente aprende aqui na prática, é muito mais fácil vocês conseguirem fazer, tá? Então eu vou parar de falar e eu vou fazer isso aqui e já volto com eles prontos, certo? Então pronto, pessoal, finalizado, eu coloquei a margem de costura, vou mostrar o que eu coloquei de margem de costura, tá? 1 centímetro, 0,8, que é pra ser duas viradas de 0,4 na frente, então vai ser um par desse molde. Aí temos as costas, ó. Costas, 0,8, 1 centímetro. E aí eu vou abrir, ó, inteira, tá? Aqui, uma vez. Aí o cos menor, uma vez. Cos maior, uma vez. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ver os piques que eu preciso, as marcações e o fio. Então, vamos começar a colocar o fio, tá? O fio, e a gente escreve fio reto. Fio reto. Aqui, mesma coisa, esquadrando, ou em alguma linha que já está dobrada aqui, fio reto. Na saia, eu vou fazer o fio enviesado. Por quê? Porque eu fiz um volume de godê e eu preciso que seja enviesado. Como eu faço enviesado? Se eu tenho essa é a minha régua aqui. Essa aqui eu tenho um ângulo de 60, de 30 e de 90. Eu preciso de 45. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir aqui, uma medida qualquer, 15. E vou colocar daqui pra lá também 15. Se ali eu coloquei 15, eu coloco 15. Se eu coloquei 20, eu coloco 20. E junto esse de cá com esse de cá. E aí vai ser meu fio enviesado, no viés, ó, tá? Enviesado. Aqui e na frente a mesma coisa. Tenho o meu centro aqui assim. Vou colocar uma medida qualquer. 20. E aqui eu vou esquadrar com a mesma medida. Ligando bem aqui no centro, ó. 20 centímetros e vou unir. Pronto, enviesado, enviesado, fio enviesado. Agora, vamos aos piques. Se vocês quiserem, por ser um perímetro muito grande, colocar um pique aqui de encaixe de lateral, une as duas laterais, e já faz o pique tudo junto, ó. O que tem que cuidar com o pique? O pique nunca pode ser maior que a margem de costura, porque senão se a pessoa cortar lá, vai ficar furada a tua peça, né? Porque a margem de costura não vai fechar ela. Então, o pique aqui, deixa eu pintar aqui pra vocês verem, e o pique aqui assim, ó, pra saber onde tem que unir. Outro pique que eu gosto de fazer, centro-costas. Então, eu vou vir aqui e fiz o pique centro-costas, ó, gente. Centro-costas. E agora a gente tem que cuidar do nosso cos. Um deles vai ser
exatamente a mesma medida que eu tenho aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou medir aqui assim, quanto que tem. Só a linha interna, desconsiderando margem de costura, tá, gente? A gente sempre mede onde é o molde original, 28 centímetros. Vou vir aqui e vou marcar 28 centímetros. 28. Então, 28. E aqui do outro lado, 28. 28, tá? E vou fazer o pique de 28. Aqui. E aqui, ó. 28, tá? Ok. Agora a gente vai pegar esse maior. Vai ver aqui que a gente sabe que vai dar 34, 17, 17. A gente vai colocar 34 mais 28. Então, vamos lá. 34. Aqui. O centro é 17. E depois mais 28. Mais 28. Mais 28. Por que essas medidas? Esse aqui parte da lateral frente e costas. Tem um pique no centro das costas, que é aqui, centro, costas, centro, costas. Aí temos o pique de lateral, da outra lateral, então lateral, frente, costas, né? Lateral, frente, costas, não faz. E depois mais essa medida aqui, pra depois sobrar aquele tanto, aqui assim. Esse aqui para fazer a volta nos 34 e mais o tanto para amarrar, tá? Então, vai passar depois nas costas esse aqui e amarrar. Então, vamos lá. Centro, costas. Lateral, frente, costas. Onde termina a minha frente. E aqui o resto do meu centro. Tanto num, quanto no outro. Aqui. Aqui, aqui e aqui. Pronto. Então, eu sei que aqui é a minha lateral, uma das laterais, aqui é outra lateral. E aqui também tenho a minha lateral. O que eu tenho que fazer aqui, gente? Pra você não ter que fazer a medida da casinha, uma casinha, né, máquina de casinha, eu gosto sempre de fazer a medida aqui. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui 9, eu vou deixar 1 centímetro. Aí eu coloco aqui no 13,5 e aqui é o centro. Aí depois 1 centímetro, 2,5 e aqui é o centro. Aqui. Então, eu vou fazer esses piques aqui. Vou colocar a frente, os dois cós juntos e vou cortar junto. Aqui. E aqui, ó. Então, aqui onde tá verde, ó, vai ser onde vai ficar aberto, casinha. Então, vai costurar aqui, vai costurar aqui, vai costurar aqui. Aqui vai deixar aberto. Vai fazer uma bainhazinha, ó, e vai deixar aberto. Então, aqui vai ser a casinha depois pra unir os dois, ó. Vai ficar assim. Assim, tá, gente? Então, é isso, ó. Vocês vão receber esse molde já pronto, já com margem de costura, do tamanho PP ou Extra G. Aqui, eu esqueci de colocar uma coisa aqui, o tamanho, né? Tamanho P. P. Então, vocês vão receber do PP ao Extra G. P. E aqui também P, tá? Então, cos menor, cos maior, costas e frente. Frente um par, costas uma vez, cos maior uma vez, cos menor uma vez.
Então é isso, pessoal. Por hoje é essa saia. Amanhã vocês recebem no e-mail de vocês, juntamente com o link da próxima aula. Digam se gostaram, se não gostaram e me diga quem já tá aqui mais que uma vez e quem é novo. Eu espero que vocês tenham gostado de todo o coração. Você sabe que eu faço isso com muito carinho. Eu realmente gosto muito disso daqui, eu gosto muito desses eventos. Com o tempo, realmente, a gente não consegue fazer tão seguido, mas eu acho que vale a pena agora para esse Black Friday, para vocês verem também como é o trabalho, como funciona aqui e como qualquer um consegue fazer modelagem. Não é uma coisa tão de bicho de sete cabeças como falam por aí. Eu realmente acredito muito que todo mundo que se dedique, que faça esse passo a passo, eles consigam fazer a modelagem e ter o mínimo de ajuste possível. Eu hoje tenho pouquíssimos ajustes, só se é alguma peça muito diferente, mas nessas peças mais básicas aqui de modinha é bem tranquilo que eu tenho pouquíssimo ajuste, se tiver ajuste. Então nesse caso, que nem dessa saia, não tive nenhum ajuste, deu certo já de primeira vez. Então eu espero que de todo o coração vocês tenham pegado algumas dicas aqui e eu espero vocês amanhã, 8h15, novamente aqui. Obrigada por participar, por estar aqui comigo até agora e até amanhã. Um forte abraço!